Após a abertura da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo perde uma posição na tabela de classificação. Anderson Marombado Daronco faz mais uma vítima. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para amanhã, melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de domingo, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, começaram a assistir, meus queridos e minhas queridas. Deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam. Não nos seguem? Passe a nos seguir e acione o sininho para todos os vídeos. Tudo isso para vocês é de graça e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro, rumo ao 7K, e página Amaury de Paula Santos, rumo a 60K. Quero parabenizar nesse momento, nesse dia especial, a todos os pais que torcem para qualquer time do Brasil e do mundo, né? Independente do time, parabéns para vocês, que Deus os abençoe, que vocês tenham um domingo maravilhoso junto com as suas prole. Quero parabenizar também as pães. O que é isso, PQD? As mães solo, as mães e pai ao mesmo tempo, né? Essas mulheres guerreiras também merecem o nosso respeito, merecem o nosso carinho e merecem os nossos parabéns, né? Então, seguindo aqui, a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro abriu ontem, meus queridos e minhas queridas, e mais uma polêmica. Eu acho que o sonho do Anderson Daronco era ser árbitro de jogo de vôlei, né? No jogo Vasco e Fluminense ontem, o Verrete botou a mão dentro da área, o Daronco foi lá no VAR, olhou e acabou validando o gol, meus queridos e minhas queridas. É exatamente isso. E o Anderson, o Mário Bittencourt, né, presidente do Fluminense, disse que o Daronco tem que ter a humildade de saber a hora de parar, porque já tá feio. E não só ele, mas também outros árbitros aí. Disse que todo mundo se aposenta, jogador. Então reclamou, né? O Anderson Daronco, na hora do tiro de meta, ele pede para os jogadores esperarem um pouquinho para dar tempo dele chegar lá no meio de campo. Tá pesado, então realmente a arbitragem no Rio de Janeiro, a arbitragem do Brasil, como disse aí a FERJ, está respirando por aparelhos, está no CTI, né? Então, após 5 jogos no sábado, o Flamengo perde uma posição, meus queridos e minhas queridas. O Fortaleza venceu o Criciúma por 1-0 e chegou aos 42 pontos e ultrapassou o rubro-negro, que tem 40. Com isso, o Mengão caiu da 2ª para a 3ª colocação. Vou trazer aqui a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro nesse momento. Jogo aqui, Fortaleza 1, Criciúma 0, Cuiabá 1, Grêmio 3, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0, Corinthians 1, Bragantino 1, Vasco da Gama 2, Fluminense 0. Tabela é a seguinte, vou trazer os 10 primeiros e os 4 últimos. Botafogo é o primeiro com 43 pontos, segundo Fortaleza com 42, terceiro Flamengo com 40, quarto é o Palmeiras com 37, quinto Cruzeiro com 36, sexto São Paulo com 35, sétimo Bahia com 32, oitavo Atlético Mineiro com 29, nono é o Atlético Paranaense com 28, décimo é o Fiasco da Gama com 27, e os 4 últimos aqui é o Corinthians com 21, Fluminense é o 18º com 20, o 19º Cuiabá com 17, e o 20º Atlético Goianiense com 12, o Corinthians é o 17º, né? Então, vamos para o jogo Flamengo e Palmeiras. Para essa partida, 42 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada. A expectativa é que tenha aí 53 mil espectadores, ou seja, casa cheia, né? Flamengo e Palmeiras se enfrentam novamente nesse domingo, às 16 horas no Maracanã. O jogo agora é válido pelo Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira, as equipes se enfrentaram pela Copa do Brasil. E apesar da vitória dos palmeirenses, a equipe do Flamengo garantiu a classificação para a próxima fase. Agora o duelo é importante, pois se trata de um confronto direto pelo título do Brasileirão. Gente, Flamengo e Palmeiras estão devendo uma boa atuação, né? 4 jogos, né? Esse vai ser o 4º agora. E até o momento não mostraram que o status, né, dos melhores clubes do Brasil, né? Então vamos lá. No momento, o Flamengo é o 3º colocado do campeonato e a equipe vem de 2 derrotas seguidas, uma pelo Brasileirão e a outra pela Copa do Brasil. A última frente ao Palmeiras, porém conseguiu a classificação
pois tinha feito 2-0 no primeiro confronto no Rio de Janeiro. Agora o Flamengo busca a vitória para conseguir se manter perto do Botafogo ou até mesmo virar o novo líder do Campeonato Brasileiro. Vai depender de uma série de resultados, né? Para o jogo de hoje, Tite deve ter força máxima, já que o meia De La Cruz está de volta ao time após ficar de fora das últimas rodadas, apesar do confronto de ida da Libertadores na quinta-feira contra o Bolívar. Tite não deve poupar ninguém, e não deve poupar mesmo. O Flamengo precisa muito dessa vitória sobre o Palmeiras hoje. Já o Palmeiras vem de um empate contra o Internacional, fora de casa, resultado que fez cair para quarto lugar, e com o resultado de ontem, ele permanece aí na posição e abriu 6 pontos de diferença do líder Botafogo, né? Continua aí no G4, mas perigando sair. Abel Ferreira deve poupar alguns atletas, já que tem um confronto pela Libertadores na quarta-feira e o técnico tem costume de mesclar jogadores antes de jogos importantes. Além disso, Felipe Anderson, Mike não deve jogar, já que saíram lesionados no último jogo contra o Flamengo. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Nicolas de la Cruz, Jorge de Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro no ataque. O Flamengo tem 3 desfalques, né? São jogadores que levaram o cartão amarelo e estão suspensos, né? E também tem aí a ausência do Guilherme Varela com dor na coxa. Os jogadores que estão fora é o Davi Luiz, levou o 3º cartão amarelo, e no momento aqui me deu branco, eu não estou lembrando qual é o outro jogador que está fora dessa partida. O Flamengo tem 3 desfalques para esse jogo: Bruno Henrique e Davi Luiz, suspensos com o 3º cartão amarelo, e o jogador Guilherme Varela com dores nos quadris, né? A provável escalação do Palmeiras é a seguinte: o Everton, Giai, Vitor Reis, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, Aníbal Moreno, Maurício e Veiga, Rony e Flaco Lopes. E o técnico é o Abel Jackson Ferreira. Arbitragem: o árbitro é o Wilton Pereira Sampaio, de Goiás; assistente número 1, Bruno Rafael Pires, de Goiás; assistente número 2, Eduardo da Cruz, de Mato Grosso do Sul; e o VAR fica por conta de Marco Aurélio Ferreira, de Minas Gerais. O jogo será transmitido pela Premier Pay-Per-View, então não vai passar na TV aberta, né? Então, trazendo aqui uma parte rapidinha: o Everton Cebolinha teve no jogo do Zico, no programa do Zico, né? E deu a seguinte declaração. Foi perguntado para ele qual é o principal título que ele deseja ganhar pelo Flamengo. Ele falou o seguinte: o principal motivo que me fez vir para o Flamengo é porque sabia que estaríamos aí brigando por todos os títulos possíveis. Título que me faltam: ainda não fui campeão brasileiro, e se Deus quiser, esse ano a gente vai ser. Estamos em todas as competições e planejamos ganhar todas. Temos bastantes opções, com exceção do período da Copa América, em que acabamos perdendo muitos jogadores, mas como time completo, somos muito fortes, fecha aspas, disse o atacante. Então, assim, o desejo de Everton Cebolinha e do elenco do Flamengo é ganhar todas as competições. O próprio Rodolfo Landim falou que ele quer, nesse último ano, conquistar a tríplice coroa, nesse último ano como mandatário, né? Sobre o treinador, o atacante disse o seguinte, abre aspas: Tite é um cara muito vencedor. Tem as ideias dele e a gente respeita. A torcida nem sempre vai gostar do jeito de jogar, mas ele está fazendo de tudo para o nosso Mengão se sair da melhor maneira possível, fecha aspas, complementou Everton Cebolinha. Então agora vamos falar aqui sobre o mercado. O Flamengo começou a se movimentar, faltando aí 21 dias para o encerramento da janela de transferência. Não só o Flamengo se movimentando, mas os clubes também estão se movimentando, tentando a contratação de alguns dos nossos jogadores. Dentre eles, Fabrício Bruno e o Wesley. E falando sobre o Wesley, tem 3 clubes europeus que estão de olho na contratação de Wesley: Bournemouth, da Inglaterra, o Tottenham, da Inglaterra, e o Atalanta, da Itália. De todos os interessados, o Flamengo recebeu a proposta oficial de 2 equipes, sendo uma a oferta dos italianos e a mais recente, né? Primeiro foi o Bournemouth, né? Fez a proposta, o Flamengo não aceitou, e agora o Atalanta fez uma proposta aí de 120 milhões de reais. Para tentar contratar o Wesley, o Atalanta enviou uma proposta de 15 milhões de euros, né, 90 milhões de reais fixo, mais 5 milhões de euros
cerca de 30 milhões em metas. No entanto, o clube italiano está disposto a pagar 16 milhões de euros, cerca de 96 milhões de reais, mais fixo, né? Mais 4 milhões de euros em metas, que seria mais 24 milhões em metas. Dessa forma, o Flamengo conversa com os representantes do jogador de 20 anos para definir o futuro. O Wesley já está ciente da proposta, o Wesley gostou, agora o Flamengo vai ver aí se vai liberar o atleta ou não, que é uma grande promessa vista pelos dirigentes do Flamengo, pelo departamento de futebol. Ele agora está treinando um fundamento que a gente critica muito, que é o cruzamento, né? Antes do Tottenham, o Atlanta antes de Tottenham e Atalanta demonstrarem interesse, o Bournemouth já havia tentado a contratação de Wesley. A equipe inglesa ofereceu 12 milhões de euros, cerca de 71 milhões e 200 mil reais pelo lateral direito no início de julho, mas o Flamengo recusou. Logo depois de dizer não à oferta do Bournemouth, o Flamengo renovou o contrato de Wesley. Dessa forma, o lateral direito tem vínculo com o Flamengo até o final de 2028. Além disso, o Flamengo proporcionou um aumento salarial considerável para o jogador. O Flamengo enxerga o Wesley como um jogador com potencial elevado, né? Gente que não tem paciência, né? Ele tem apenas 20 anos de idade. Bom, agora falando sobre contratações, além de Gonzalo Plata e Jorge Mora, o Flamengo agora quer a contratação de Carlos Alcaraz. O Flamengo ofereceu mais de 100 milhões ao Southampton pelo jogador de 21 anos de idade. Após fracassar aí na negociação por Marco Antônio, Claudinho e Lucas Paquetá, o Flamengo voltou a se interessar por Carlos Alcaraz. O argentino está atualmente no Southampton, mas entrou na mira do rubro-negro na época em que atuava ainda pelo Racing. Eu já havia trazido essa informação aqui para vocês. E por falar em Lucas Paquetá jogou muito ontem pelo West Ham, faltou pouco fazer chover. Eu acho que ele não fez chover lá, a chuva caiu aqui no Rio de Janeiro. De acordo com o GE, o Flamengo apresentou uma proposta de 18 milhões de euros, cerca de 109 milhões pelo meia. A intenção do Flamengo é tê-lo para a posição de Arrascaeta e Nicolas de la Cruz. Alcaraz atua como camisa 8 e também na função de armador principal. O clube inglês comprou o jogador por 13 milhões e meio de euros, né? Em 2023. Sendo assim, a proposta do Flamengo é superior ao valor pago pelo Southampton para ter Alcaraz em fevereiro deste ano. O meia foi emprestado à Juventus, mas os italianos não exerceram a opção de compra, meus queridos e minhas queridas. Então, é só isso. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!